E aí, meus bidos leitores, e aí, meus bidos fãs de um belo quadrinho. Bom, galera, eu não podia terminar esse ano sem fazer mais um vídeo das últimas leituras que eu fiz, né? Eu fui fazendo isso durante o ano todo por conta da falta de tempo que eu estava tendo, e agora principalmente com o modo que eu decidi fazer no canal de dividir, né, em pouquíssimos vídeos durante toda a semana, assim, mas para que vocês tenham conteúdo toda semana e de uma forma que também não me desgaste, isso auxiliou para que eu tivesse mais tempo para leitura, que antes eu não estava tendo, tipo assim, genuinamente. A maioria dos quadrinhos que eu vou falar aqui hoje foram coisas que eu li em dezembro, entendeu? Não li em novembro, não li em outubro, eu acho que o último vídeo saiu em outubro, então realmente teve um impacto aí. No máximo eu poderia citar Invencível, mas como Invencível eu já fiz um vídeo focado nas últimas leituras que eu fiz de Invencível, eu não vou citar aqui Invencível, tá? Tem um vídeo à parte, o link vai estar na descrição. Então, de qualquer modo, eu vou seguir aí mostrando quais foram as leituras que eu fiz. Foram várias, de todos os tipos, eu estou ansioso para comentar sobre elas. Tem pelo menos 3 que eu gostaria muito de fazer um review especial, um review só sobre ela. Talvez eu faça, mas aí virá só no ano que vem. Então, bora lá com o que eu achei das leituras que eu fiz. Começando com Doutor Estranho, O Juramento, escrito por Brian K. Vaughan e desenhado por Marcus Martin. Gente, eu achei esse quadrinho muito bonito, eu achei muito legal de ler ele. Eu gosto da ideia que ele traz de que o Doutor Estranho não está lidando com uma situação tão fácil, ele está lidando com uma situação de que ele encontrou a cura para o câncer e ao mesmo tempo ele tem que salvar o Wong, mas ele pode salvar o mundo, e aí tem gente falando que ele não pode ter essa cura porque é uma coisa que a humanidade teria que descobrir sozinha. Então são discussões tão poéticas, tão filosóficas, que é legal trazer isso, sabe? E principalmente um quadrinho que foca muito na parte medicinal do Doutor Estranho, né? Na parte do que ele trabalhava, do que ele fazia antes de se tornar o Doutor Estranho. É um quadrinho que me impressionou porque ele realmente saiu lá por volta de 2003, 2006, nessa época. E ele funciona totalmente pra quem tem só o conhecimento dos filmes, porque eu sou o cara que conhece o Doutor Estranho só pelos filmes. Já li quadrinhos com a participação dele, mas não tinha lido até então um quadrinho só dele. E esse foi o primeiro quadrinho que eu li só dele e funcionou perfeitamente. Tipo assim, eu conseguiria ver um filme do Doutor Estranho contando essa história exatamente do jeito que ela foi contada. Isso que a maioria dos personagens que aparecem você já conhece, e a ilustração funciona perfeitamente. Sério, o Marcus Martin ele tem me surpreendido, assim, porque do que eu lembrava dele, era um artista que eu não gostava, não sei se porque fazia parte do universo Homem-Aranha, eu acho que não combinava, mas li em Demolidor, achei maravilhoso, li em Doutor Estranho e achei maravilhoso novamente. Sério, eu só acho que o único problema da história é perto do final dela. Eu acho que ela podia ter discutido mais sobre a parte reflexiva que eu citei, eu acho que ela podia ter se aprofundado mais, eu acho que ela podia ter sido um pouquinho mais corajosa para o personagem, sabe, de uma forma como foi o jogo do Homem-Aranha, né, o primeiro jogo, e eu acho que ela acaba seguindo um caminho muito mais simples, acaba dando atenção muito mais para um lado que eu acho que não deveria ter tido, ou talvez eu acho que o que funcionaria seria o quadrinho ter mais de uma edição, né, são 5 edições de um único volume, talvez se fossem 6 edições, 7 edições, teria dado esse tempo que eu queria para trabalhar um assunto tão pertinente e tão importante. Se eu quero fazer uma leitura rápida, que não vai me dar sono, que vai me pegar e eu vou ler numa tacada só, é The Walking Dead. Então The Walking Dead não tem jeito, não muda, continua. Eu já fiz a compra dos próximos volumes para exatamente fazer um review, né? Eu quero fazer um review dos últimos, sei lá, 5 volumes que eu li de The Walking Dead, igual eu tô fazendo com Invencível. Então assim, aguardem porque virá, principalmente agora que eu fiz uma compra que, mano, muitos volumes serão lidos de The Walking Dead. E sério, isso daqui continua muito bom, o modo como você traz aquele momento fatídico em que o Rick morde o pescoço de uma pessoa, em que eles reencontram o Morgan, né, que tinha sumido, até mesmo ver as relações dos personagens, como o Abraham faz um pouco o papel do Daryl, e também como eles acabam caindo numa situação que eu falei, nossa, será que agora eles vão pra aquele rumo da 4ª temporada? Só que, pô, a Carol morreu. Como é que você faz aquele episódio que a Carol tem que matar as garotinhas? Só que aqui não são gêmeas, são os gêmeos. Então, enfim, já estão dando umas pistas dos acontecimentos que a gente viu na série, que pelo menos eu vi na série primeiro. E eu tô muito ansioso pra ver como é que o rumo vai tomar, e principalmente de ver, né, o que é diferente, o que é igual e como que as coisas vão seguindo. Mas de qualquer modo, tá naquele período pós-governador, onde eles estão tentando encontrar um novo lar para ficar, e que eu acredito que vai chegar, né, em Alexandria. Se é que é Alexandria, cara, porque eles vão parar em tantos lugares durante a série que eu nem lembro mais onde é que é cada canto. Esse quadrinho vai ser um pouco difícil de falar. De Jason. Entendeu?
Cara, é um quadrinho de contos, são vários contos de muita mímica, por assim dizer, entendeu? Então assim, você não tem uma história linear, não tem uma cronologia. De primeira, quando eu li uma história e fui pra segunda, eu achei que existia, que eram contos, mas contos ainda naquela mesma terra, né, que só tinha pulado um tempo, tinham se passado 30 anos, mas não. Cada conto é um personagem diferente, por mais que existam, sejam os mesmos, o mesmo estilo de desenho, né, os mesmos animais, você vai percebendo com o tempo que não é o mesmo personagem por conta da história do que vai acontecendo ali. Mas é muito bom, sério, eu gostei muito, é um quadrinho que eu gostaria de fazer um review só pra gente trabalhar junto cada conto, sabe? Pra, tipo assim, eu ir mostrando com vocês, a gente ir conversando e falando, tá, o que que a gente acha que é aqui? O que que eu acho que é aqui? O que ele tá querendo falar? Sabe? Porque tem realmente edições muito, muito legais, muito filosóficas sobre tempo, sobre personalidade, sobre vingança, sobre o quanto que você se perde por um amor. E eu acho que é bem legal, assim, eu acho que ele toca em temas, ele toca em feridas que faz você pensar assim, mas é aquilo, você tem que querer pensar. Não adianta você só pegar esse quadrinho, tipo assim, vou lendo uma tacada, esse lê, acabou, e é isso, entendeu? Então, tipo assim, era um quadrinho que eu fazia questão, sabe? Porque de primeiro eu não tava fazendo questão, eu tava lendo normal. E aí quando eu terminei assim, eu falei, não, mas calma, era isso? Aí eu comecei a voltar. Então, essa sensação que o quadrinho trouxe de eu querer retornar para ler mais, para entender mais, para encaixar mais, sabe? A ponto de quando eu terminei o volume, eu reolhei cada um dos contos, mostra a parte forte dele, o poder dele, né? E eu tava interessado nesse quadrinho porque eu já tinha ouvido falar que ele era o melhor quadrinho do Jason, né? E o Jason gosta de escrever assim desse jeito, né? Diferente, com esses animais. Eu já cheguei a trabalhar aqui no canal um vídeo sobre alguma coisa do Hitler, né? Eu matei Hitler, alguma coisa assim que foi ele que fez. Então, assim, esse quadrinho traz muitos contos diferentes, sabe? Aborda várias coisas diferentes. E eu acho que são bem filosóficos, eu acho que pra pessoas mais maduras, assim, né? Acho que uma criança vai ler isso aqui e vai achar uma bosta. Mas, assim, quem for mais velho, que você se permite pensar sobre os assuntos que ele tá trabalhando, você vai entender muito do que ele tá querendo dizer, muito do que ele quer abordar. E até mesmo pode ser saudável para você. Dito isso, não teve nada mais saudável, nada que mais abraçou o meu coração, nada que tenha sido tão poderoso assim de eu me conectar, de eu me relacionar e de mexer comigo e até de me ajudar no momento que eu estou atualmente, como Franjinha Contato. Gente, a Graphic MSP de Franjinha é maravilhosa. Vitor Cafage, você é incrível. Eu gostei tanto que eu tive que postar. Eu tive que postar no Twitter, postar no Instagram, falar desse quadrinho como um todo, porque ele simplesmente trabalha o Franjinha no mundo dele, vendo que os garotos estão crescendo, que os garotos agora estão, sabe, se interessando por mulheres, que eles estão querendo se vestir de um jeito diferente. O Jeremias, que é o best dele, tá começando a se enturmar com o Titi, e ele fica, pô, mas e as nossas brincadeiras? E os mistérios que a gente queria resolver? E as nossas coisas de ciência, sabe? Aí ele vai e vê uma garota ali que chama a atenção dele, então ele começa a entender um pouco das coisas, mas ele fala, pô, mas eu tenho que largar o que eu tenho, o que eu gosto. Então, toda essa parte do quadrinho, sabe, sobre o imaginário, conectou muito comigo, porque eu sempre fui um cara muito imaginário, assim, e até hoje a minha cabeça ainda viaja pra caramba, então foi difícil não se conectar com o personagem, sabe, porque acho que a única diferença dele é que ele é inteligente e eu sou burro, mas de resto, sabe, o amor pelas ciências dele e o meu amor pela arte, vamos dizer que eu me conecto muito mais com o parzinho dele. Então, assim, e o modo como o quadrinho vai desenvolvendo, porque ele começa ele encontra uma máquina do avô dele e ele começa a falar com alguém. E aí, com quem que ele tá falando? Juro, cara, eu teorizei 3 coisas, mas não teorizei a resposta que era. Então foi maravilhoso, sabe? Tem uma página que eu recomendo muito que você não folheie o quadrinho quando você comprar, porque vai que você encontra essa página e não é recomendável sair dessa página. Quando chega é a página do quadrinho como um todo. E aí o final, o modo como ele resolve o assunto, o modo como ele termina essa história, me deixou de coração quente, eu juro. Acho que da metade pro final eu tava muito com uma vontade de chorar, de tanta conexão que eu tava sentindo. Eu tava meio emocionado, assim, sabe, com uma parte triste do meu coração, assim, de lembrar como é que era a infância, de lembrar como é que eu era. E quando chegou no final, ele fala um negócio, mano, ali eu não consegui mais, eu desmoronei, eu comecei a chorar, e aí eu limpava e chorava demais, e limpava, sabe, tipo assim, foi muito, muito lindo, e eu soube que ano que vem vai sair a Graphic MSP de Franjinha 2, então eu já estou extremamente ansioso, e, cara, é com certeza a minha Graphic MSP favorita da Panini, do Maurício Souza, enfim, da galera que tem feito as Graphic MSP.
Dito isso, entre todas as leituras que eu fiz, né, nesses últimos tempos, eu acho que não tem nenhuma mais poderosa, mais importante, mais significativa para o mundo dos quadrinhos quanto Maus. Maus, eu acho que a maioria aí já conhece, é um quadrinho muito famoso, né, por retratar a Segunda Guerra Mundial e ter uma dinâmica totalmente diferente, né, onde ele apresenta basicamente ratos, né, sendo pego pelos gatos, e aí vão sofrendo algumas coisas, aí tem os cachorros, e aí tem os sapos e por aí vai, então ele vai trabalhando cada pessoa, por assim dizer, né? Tipo, os judeus são os ratos, os gatos são os alemães, e aí você tem os cachorros, que eu não lembro mais o que é, os sapos, que são os franceses. Então, ele vai trabalhando, né? Cada canto do mundo sendo um tipo. Não teve brasileiro, então, né? Queria saber se a gente ia ser, tipo, os cães. Não, a gente não é. Mas, tipo assim, pô, o cachorro, né? O camarelo, não, o caramelo, né? Pra representar nós seria pica. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele realmente dá o nome, sabe? Eu acho que ele pode ir não com as suas expectativas, porque pelo menos eu acho que eu posso ir com um pouco uma expectativa errada, porque é um quadrinho que ele é tão famoso, você fala assim, nossa, eu vou ler aquele quadrinho que eu vou ler e vou sair falando obra-prima. E quando eu terminei, eu não saí desse jeito, porque o obra-prima, vamos dizer assim, é quase o cinema, entendeu? Então você sai assim, caraca, e você não sai assim desse quadrinho, porque não tem como sair assim desse quadrinho. Eu não sei o que tava passando na minha cabeça, porque é um quadrinho sobre a fucking Segunda Guerra Mundial. Então, ele só é pesado, ele é triste, e você pensa que não pode piorar e ele piora, sabe? E eu acho que uma das partes mais legais dele é porque ele é um quadrinho que ele claramente é um documentário. Então ele vai mostrando o presente do filho conversando com o pai que sobreviveu na guerra. E aí o pai vai contando e a gente volta pro passado. Então a gente vai vendo essa dinâmica de indo pro presente e indo pro passado, sabe? E o tempo passando conforme o pai foi contando a história para o filho, sabe? E a história vai prosseguindo desse jeito. E a forma como essa parte do presente vai conversando com a gente, vai se conectando, vai quebrando uma quarta parede, falando do momento onde já tinha sido postado uma parte do quadrinho e tinha feito sucesso, isso, cara, é muito legal, mas principalmente além disso, a parte reflexiva sobre o filho, o quanto que ele sente, se ele está fazendo algo importante ao contar essa história, se ele é um judeu merecedor, por assim dizer, porque o pai dele sobreviveu uma coisa extremamente pesada e tipo assim, o quanto que ele vale igual ao pai dele, o quanto que ele é melhor que o pai dele, o quanto que ele poderia sobreviver ao que o pai sobreviveu, sabe? Existe uma discussão filosófica que eu acho muito, muito legal, que faz total sentido, que eu fico imaginando que, pô, todos os judeus que vieram de pais ou avós, ou que são filhos, né, de alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, deve ter sentido esse sentimento, esse peso, do tipo assim, eu não posso reclamar de nada da minha vida porque eu não passei pelo que meu pai passou, sabe? Então é muito legal ver o quadrinho trabalhando isso e principalmente trabalhando pessoas que são humanas, falhas, sabe? O pai dele não é perfeito, o pai dele era um cara que fazia coisas ruins, era um cara que tinha uma coisa meio duvidosa, mas ao mesmo tempo tinha a parte boa, tinha a parte humana, tinha a parte que você se conecta e você torce por ele. E ao mesmo tempo, ele sobreviveu, você já sabe disso pelo presente. Mas, cara, o quadrinho vai mostrando ele passando por cada situação e você fala, não tem como ele escapar daqui. O jeito como ele escapa, você vê que foi muito, sabe, característica dele, uma sabedoria que ele tinha, tá ligado, uma lábia aqui e ali. E, sabe, sorte e a bênção de Deus, porque é o único jeito. E, caraca, é realmente impressionante, assim, é um quadrinho que eu acho que deveria ter nas bibliotecas, sabe, pela mensagem que ele passa, pelo que ele traduz, pelo que ele apresenta, e porque eu acho que não tem nenhuma outra obra que mostre tão bem o que os judeus passaram quanto essa. Porque, por exemplo, tem a série que muita gente recomenda, né, que eu já vi, que é Band of Brothers, que trabalha a Segunda Guerra Mundial. Mas assim, gente, ela trabalha a visão dos americanos, os americanos que foram pra guerra, entendeu? Ela trabalha o lado de quem tava na batalha. Então você quer saber como foi a batalha? Band of Brothers, show, vale a pena ver. Agora, você quer saber como foi para o lado dos judeus? Eu acho que não tem nenhum quadrinho que se aproxima mais. Eu acho que o único filme que pode mais chegar perto é O Pianista, né? Que é muito bom, que eu cheguei a fazer um react aqui no canal. Mas assim, até mesmo nisso, o pianista não passou por tudo que esse cara passou, sabe? Você conhece muito mais, você vê muito mais, você vê... Cara, o quanto que a humanidade pode ser tão crua e detestável, sabe? E pensar que a que ponto chegou, sabe? De ser tão horrível, sabe? De serem tão maus com as pessoas. Então...
é realmente impressionante. Eu acho que para um estudo assim vale muito a pena, tal como a clareza de um documentário, e principalmente porque ele também tem uma resposta, porque conforme eu tava lendo o quadrinho, eu tava assim, pô, um quadrinho desse que saiu nos anos 70, 80, como é que não teve uma adaptação? E ele responde isso. E o final dele, a última página, eu nunca vou esquecer. A última página é perfeita. Sério, o modo como ele trabalha duas coisas ao mesmo tempo ali, quase uma terceira também, fecha tudo e ao mesmo tempo não traz aquele final tão conclusivo, mas você também não precisa. Ele escolhe muito bem como fechar os dois lados assim da moeda, e quase abraçando um pouco a ficção, mas ao mesmo tempo não deixando de ser realista. É muito, muito bom. Realmente merece todos os aplausos que ele já recebeu, toda a fama que ele tem, e com certeza tem que ter na sua prateleira. Mais recentemente eu peguei para ler Roseira, Medalha, Egênio e Outras Histórias de Jefferson Costa, né? O mesmo autor de Jeremias Pele, Jeremias Alma, Jeremias Estrela, acho. E, cara, que quadrinho gostoso, sabe? Que quadrinho diferente de se ler assim, porque ele é um quadrinho que apresenta muito a história de vida da família do Jefferson Costa, né? Vai mostrando ali os pais, avós. Ele tem uma linha de cronologia quebrada, então uma hora ele tá em 1950, outra hora ele tá nos anos 70, outra hora ele tá nos 60, 80, e ele vai trabalhando, ele vai brincando com essa linha temporal, sem especificar, tipo, ele especifica no começo. Depois, eu acho que ele mantém muito em relação às cores, em relação ao foco em algumas tramas principais, como por exemplo a garota que caiu na água, e você vai continuando por isso. Só que se você não gruda, sei lá, as cores ou algo do tipo, tu dá uma perdida, entendeu? Então tu tem que estar sempre com muita atenção para o que está acontecendo. Eu gosto de como ele pega o modo de falar, né, porque é uma família pernambucana, uma família lá de longe, né, da parte lá do Nordeste, e cara, ele consegue muito bem trazer o idioma, e eu acho que isso traz uma personalidade muito forte. Então tem vezes que eles falam palavras que eu, tipo assim, não faço ideia do que aquilo significa, não faço ideia do que aquilo é, mas eu segui lendo, porque eu falei assim, pô, é a língua dos caras, entendeu? Tipo assim, é que nem se eu tivesse lá, estivesse conversando, eles falariam desse jeito, eles falariam com alguma coisinha que eu não ia pegar, eu ia dar uma moscada, mas tudo bem, a gente segue, porque faz parte da cultura, e eu gosto disso, eu gosto de que ele emana, ele foca a cultura dele aqui, sabe? Gosto principalmente das músicas que ele coloca a cada parte do quadrinho, porque o quadrinho ele tem uma divisão assim de, sei lá, 5, 6 partes. Então, dá pra você dar uma parada pra você dizer, eu não dei, porque tava tão fluido, e tem tanta parte que é tipo assim, é mais os quadros, então você vai vendo a narrativa, você vai prestando atenção na arte e vai seguindo, né? E aí essas partes com as letras das músicas, elas casam muito perfeitamente com a história, sabe? Com o que tá sendo dito, e ao mesmo tempo eu acho que elas trazem uma reflexão a mais em relação ao que você tá lendo, sabe? A pensar sobre a vida, a pensar sobre a morte, a pensar sobre o amor. Então é muito, muito bom. Eu acho que casou perfeitamente, me trouxe interesse para ouvir as músicas, sabe? Que ele apresentou aqui. E também acho que é um quadrinho extremamente pessoal. É aquele quadrinho que vão ter easter eggs e referências que o Jefferson Costa colocou, que é muito dele, é muito da família dele, e você tem que estar com uma atenção muito forte para pegar cada uma dessas referências. Então, ao mesmo tempo que eu acho que são coisas que ele coloca e você pode não pegar, eu acho que ao mesmo tempo ela traz o sentimento legal de você querer reler o quadrinho para ir pegando mais coisas, para você ir conectando mais, já sabendo onde é que termina, ou sabendo como se conecta, sabe? Eu acho que é legal porque ele traz referências e easter eggs que eu acho que você pode ficar perdido e você pode nem pegar, mas ele é tão bem feito assim para chegar ao final que te dá aquela sensação, te dá aquele sentimento de você querer revisitar para pegar essas coisas. E eu acho que só de você trazer esse sentimento já é bom o suficiente, sabe? De você querer reler, de você querer voltar para essa narrativa como um todo. É a primeira história que o Jefferson faz em relação a roteiro e desenho, né? E as duas coisas como um todo. E, cara, eu achei muito, muito bom o movimento da narrativa, assim, da história como um todo para chegar no final que ela chega. Uma coisinha principalmente, quando você chega no final dela, tipo assim, tem meio que um pós-crédito, e tu volta pra ler as primeiras 3, 4 páginas, é muito bacana. Tipo assim, pô, ele fez aqui já o negócio, eu tava ali, pô, muito, eu gostei pra caramba, tá ligado? Achei muito confortável de ler assim, sabe? Foi legal conhecer uma outra família, uma outra galera, uma outra cultura, e também dar valor. Eu acho que essa é a principal parte, de você ler um povo que tinha menos do que eu tenho, sabe? Conseguiu se aproveitar e conseguiu viver a vida e que via beleza em tudo isso, sabe? Eu acho que é um quadrinho que faz você não só valorizar o que você tem, mas também ver a beleza
nas pequenas coisas. E cara, quando um quadrinho traz isso... esqueça. Por fim, mas não menos importante, mas obviamente bem curto para dar o tempo que eu precisava, eu li o especial Liga da Justiça Sem Limites, que traz aí o universo Absolute chegando nos quadrinhos do universo DC. Então, cara, foi bem legal, não esperava. Ele é um quadrinho que ele tem uma quebra muito forte assim, ó, de ó, tu vira, entendeu, ó, e tá o povo, aí tu vira e tá a nossa galera. E aí você vai lendo o quadrinho e ele tem uma quebra muito forte bem no meio, assim, que o meio é o final. E aí, quando tu vai pro outro lado, o outro lado, ele é a outra parte da narrativa. Então, tu tem um lado, tu tem o outro, tu lê os dois ao mesmo tempo, sabe? É uma experiência muito legal, é uma experiência diferente, divertida. Eu gostei de fazer parte disso. E ao mesmo tempo, eu acho que ele pontua o principal, o necessário, de uma forma bem simples, sabe? É bem quadrinho de super-herói, gente. Não vai esperando uma explicação filosófica ou algo do tipo, ser confuso demais. Não, ele é sucinto, ele fala aqui, dá o conceito, joga um conceito que não é tão complicado, não é um Crise nas Infinitas Terras. E aí, papum, é isso que vai acontecer agora, tem um novo universo. E aí, você quer ler esse novo universo? Como é que funciona esse universo? Quem são essas pessoas que podem trazer um pouco de esperança pra esse universo? Toma, entendeu? E aí, de todos os quadrinhos, eu tenho o Absolute Mulher Maravilha, que é o que eu tô vendo ser mais elogiado, parece que é o que mais diferentão em relação aos outros super-heróis, né? Mais diferente do que o Batman e do Superman. Então eu peguei o dela e tô bem interessado pra ler. E aí, provavelmente, no próximo vídeo, assim, de HQs que eu li, a Mulher Maravilha vai estar para eu comentar um pouquinho mais sobre. Mas, de qualquer jeito, bem legal, baratinho também. Então, se você quer ter interesse, se você quer acompanhar esse universo, quer ter uma leitura, né, que mostre como é que começou, cara, perfeito, sabe? Se você pensar o do universo Ultimate lá da Marvel, pô, é um volumão, é bem mais caro, tem bem mais narrativa, história, assim, escrito um negócio que também é muito bom, mas, enfim, esse daqui é muito mais fininho, né? Mais fácil de ler, tô lendo uma cagada de banheiro, assim, então... recomendo. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês deixem nos comentários quais foram os quadrinhos que vocês leram, os últimos quadrinhos que vocês leram nesse ano como um todo. Obviamente, eu vou ler mais, né, depois do dia em que eu estou gravando esse vídeo, mas isso não quer dizer que, né, pô, fica pro próximo vídeo, né, fica pro próximo ano aí, em relação a leituras do que eu fizer. Não consegui terminar o Ônibus do Homem Animal, mas com certeza ano que vem eu termino, vou fazer essas. Pô, se esse ano eu consegui a luta, eu consegui o combate de terminar o Ônibus do Quarteto Fantástico, ano que vem, meu parceiro, eu vou matar 3 ônibus, se Deus quiser. Então, é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixe nos comentários os quadrinhos que você mais gosta, se você quiser dar uma opinião sobre os quadrinhos que eu comentei aqui, algum quadrinho que você leu, algum quadrinho que você gosta bastante, se você quiser discutir um pouquinho mais sobre ele, falei também, que eu espero muito reencontrar vocês e discutir sobre quadrinhos, porque falar sobre quadrinhos é muito, muito bom. Valeu, um próspero ano novo aí, Feliz Natal, falou! E vai ter conteúdo de Stranger Things, nem percam! Não percam!